Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Todas as segundas às 9 da noite a gente conversa com alguém que pode nos ajudar a entender quem nós, humanos, somos. Já conversamos com todo tipo de gente e profissionais. Por exemplo, estudiosos da mente, filósofos, aventureiros, cientistas, religiosos e muito mais. Você pode ouvir todos eles no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa nova série, nós vamos conversar sobre o olhar dos fotógrafos sobre quem nós somos. Eu sou Celso Loduca e aqui com a gente, Bob Wolfenson. Boa noite, Bob. Boa noite, Celso. Vamos lá? Quem é você? Puxa, pergunta difícil. Eu sou, apesar do nome muito brasileiro, nascido no Bom Retiro, no bairro da comunidade judaica em São Paulo, um gueto, antigo gueto judaico, depois deixou de ser. Agora é coreano, né? Agora é coreano. Ou boliviano. As culturas vão se sobrepondo lá. Vivi em São Paulo a vida toda, praticamente. Roberto? O meu nome é Roberto Wolfenson. Wolfenson já é um nome estrangeiro. O Roberto era a brasileirada do meu nome. E quando eu comecei a minha carreira artística, adotei esse apelido que muita gente me chamava de Bob, por ter cursado uma escola de inglês e, enfim, da escola de inglês a coisa se disseminou e eu acabei adotando o nome. Mas voltando, quem é você? Bom, eu sou todas essas explicações compõem quem sou eu. Estou aqui no Brasil, já com exceção de um ano e pouco fora do Brasil, trabalhando com fotografia. Vivi a minha vida inteira aqui, tenho 59 anos. E é isso, tenho uma atividade na fotografia muito multifacetada, né? Eu transito por várias disciplinas. Como você se olha? Acho que através o meu trabalho me revela muito. Se bem que eu acho que nada dá conta de uma pessoa na sua totalidade, né? Tem até pressupostos em relação à fotografia, por exemplo, essa ideia do índio, da captação da alma, que eu discordo dessa... Que a fotografia rouba a alma. Que a fotografia capta e rouba a alma, né? Eu acho que a fotografia não tem essa capacidade. Na verdade, isso é um mito, né? Acho que a fotografia é superfície, é encontro, é aquele... Principalmente essa que é o retrato, enfim, que é a qual os índios se referem. Ela é um encontro que obedece à natureza dos encontros. Então você tem lá um sujeito à sua frente, você com a sua câmera, ele quer projetar uma ideia de si, você quer utilizar ele para projetar a sua ideia, para realizar os dele ou a respeito enfim, das coisas. E aí nenhuma dessas coisas se realiza totalmente, e é o encontro dessas num outro campo de todas essas forças que realiza o trabalho. Mas é fantasia? Eu acho que é uma opinião. Não chega a ser fantasia porque a fotografia tem uma capacidade de representação muito realista. Talvez seja de todas as disciplinas, de todas as manifestações artísticas, seguramente é que tem mais poder de representação. Porém, por mais representativa que ela seja, por mais realista que ela seja, sempre há alguém por trás da câmera pretendendo algo, com um olhar, sonhando alguma outra coisa. O que te atrai nisso, de você fotografar? Eu sei que você começou para pagar as contas, tá certo? Mas tudo bem, e não quer dizer nada. Depois você gosta, um monte de gente talentosíssima no mundo começou só para pagar as contas. Então não é nenhum demérito. O Alex Atala também lavava prato para pagar a conta e podemos falar um monte. Então assim, o que te atrai? Depois você se apaixonou. Por que você continua fazendo isso? Me atrai por ter essa possibilidade de ser um canal de expressão meu, pessoal. Tem um fotógrafo, Gary Winogrand, tem uma frase maravilhosa sobre fotografia, que tira um pouco essa
essa questão mais, para usar um termo, uma gíria, mais cabeçuda da coisa, né? Diz que ele fotografa para ver as coisas fotografadas. Então... Ponto. Ele gosta de ver as coisas na forma da fotografia. Eu, de uma certa forma, gosto de ver as coisas na forma de uma fotografia e também uso a fotografia por para mil outras possibilidades. Essa é uma dos profissão, você encara como uma profissão. Entre ou outras como, coisas. porque você falou, é uma forma de expressão, mas ao mesmo tempo você encara meio... Bom, é uma profissão. É uma profissão, sem dúvida. Eu também sou fotógrafo, não é que eu sou fotógrafo, não existo fotógrafo. Eu estou fotógrafo. Isso. E é um passaporte também é um passaporte para você encontrar pessoas, para você viajar, para você... Passaporte no sentido figurado. Claro. Para eu estar aqui conversando com você. Quer dizer, se eu não... você tem... A fotografia acabou me franqueando uma entrada em lugares que talvez se eu fosse físico, jornalista talvez não, mas se eu fosse de uma profissão um pouco mais fechada... O que você queria ser? Dentro de 4 paredes. Antes de virar fotógrafo. Olha, tinha sonho, assim? Tinha, sim, tinha. Eu quero ser médico, quero não sei o quê. Não, eu sempre fui ligado às ciências humanas. Eu estudei ciências sociais, estudei sociologia. Você ia ser o Fernando Henrique. O Fernando Henrique na época era meu ídolo. Mas... eu não era estudioso, então eu jamais seria um bom sociólogo. Eu era bem vagabundo, para te falar a verdade. Mas você não pensava em ser nada, então? Você estava passando tempo, assim? Não, eu pensava a minha família toda tinha uma formação super... todo mundo militante de esquerda. Então todo mundo queria que eu fosse alguma coisa nesse sentido. Eu fui formado... eu fui talhado para ser presidente do PT, para ter uma atividade política e cria nisso, cria veementemente. Mas você achava isso então? Eu vou ser um líder? Não vou ser um líder. Você não achava nada? Não achava nada. Eu fui estudar ciências sociais por isso, mas concomitantemente a isso meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Fui trabalhar num estúdio de fotografia por uma contingência. Por nada, podia ser restaurante, exatamente. Podia ser banco. Exatamente, eu caí num estúdio de fotografia. E não foi uma convicção, foi uma contingência. E demorei para entender que aquilo era uma coisa que eu saberia, poderia, enfim. E gostaria. Uma profissão, né? No primeiro momento foi uma profissão mesmo, foi onde eu consegui me sustentar, E hoje, olhando em retrospectiva... eu vejo as minhas fotografias dos primeiros anos, são boas, na época até eu as desprezava, eu me achava muito medíocre. Hoje você não acha mais? Hoje, olhando em retrospectiva, talvez é que quando as coisas estão em andamento você não as vê, né? Então, mas o tempo melhora muito as coisas. Então você se distanciou delas, olha também, aí já tem a questão antropológica, né? O lugar, a época, a indumentária, a crônica daquela época, né? Então também isso confere... Fica interessante. Isso, exatamente, confere a fotografia, claro, uma coisa melhor do que a feita hoje em dia, que você tá... Mas quando você achava ruim, era porque tecnicamente ruim? Eu não tinha um olhar desenvolvido para achar aquilo que eu fazia bom, tecnicamente não era muito bom. Os outros achavam o quê? Os outros não achavam nada, porque... Você era irrelevante. Eu era irrelevante. Mas eu tenho trabalhos feitos em 1970, eu tinha 20 anos, 71, 72, 74, que são legais. Assim, não é... O que faz de alguém ser bom em alguma coisa, eu acho que é uma constância, né? Você fica ali fazendo aquilo com uma frequência, né? A própria palavra sucesso, etimologicamente, vem de suceder. Quer dizer, então você faz sucesso porque você vai se sucedendo. Mete mais bola no gol do que fora. Exatamente. Mas então você começou sem desejo algum, não tinha desejo de ser outra coisa, foi para pagar a conta e de repente em algum momento, o que aconteceu para você falar, bom, peraí, é isso que eu quero fazer? Não, eu acho que não era bem assim, não é que eu fiz para pagar a conta só, não tinha desejo, eu tinha desejos, Enfim, uma vez estando lá, eu não tinha... Quando eu fui parar no estúdio de fotografia, foi um emprego.
Mas imediatamente após aquilo eu comecei a... Vou fazer direito. Eu quis aprender, quis fazer direito, quis melhorar. Tinha o filme Blow Up do Antonioni, que foi um filme seminal para a profissão de fotógrafo. O que hoje em dia acontece muito com web designer, com mídias alternativas, com coisas assim, era fotógrafo. Todo mundo era fotógrafo. Então qualquer jovem... Hoje todo mundo é fotógrafo. Hoje voltou. Mais ainda. Não, isso até já de um outro sentido. Hoje já tem um Instagram, já tem um monte de coisa. É que todo mundo que queria ser chique todo mundo que não fazia nada, não tinha uma profissão, era fotógrafo. Enquadrava uma água, uma garrafa d'água e achava que estava legal. Entre eles. Porque o fotógrafo, no filme do Antonioni, a figura do fotógrafo, porque até então o fotógrafo no Brasil era o cara do casamento, sem nenhum tipo de preconceito. Não era cool, né? Não era bacana, não era inteligente. Não participava ele era lá o cara que era chamado para fotografar os casamentos, entendeu? E o filme Blow Up, que é feito pelo aquele ator David Hemmings, que era um cara bonitão, que ficava em cima das modelos, que tinha uma personalidade totalmente irracível, que fazia o que queria, que tinha um Jaguar, um Rolls Royce, que ele jogava a câmera no porta-luva, aí saía, deixava as modelos no set esperando, era tudo super glamuroso e idealizado, porque a vida real não era assim mesmo. E isso trouxe para o mito do fotógrafo um valor muito grande. Não tinha antes mesmo? Não havia, no Brasil não havia. No Brasil. O Brasil era provinciano nessas coisas. O Brasil não tinha nem imprensa direito. Era muito... Né, a imprensa de moda, aonde, digamos, um fotógrafo... Não tinha moda também. Né? Era muito incipiente. Tinha já... O Otto Stupakov, que foi o fotógrafo que depois a gente trouxe ele para o Brasil de volta. Ele foi o precursor disso, mas ele também foi embora. Porque não aguentou. Porque não é que nem aguentou, não tinha... eu acho que a Ródia era o que bancava tinha a Ródia, alguma coisa. Tinha uma revista... A Editora Abril tentou uma revista chamada 70, o Tomás Souto Correia... Que não foi para frente. Teve o seu momento vanguardista, mas também aquilo não decolou. E tinha a revista Cláudia, que até hoje é uma revista que não é exatamente uma revista de moda, né? Então, era uma coisa super incipiente, assim, mas o filme, a partir dali... Ficou bacana ser fotógrafo. Aí a gente estava falando que todo vagabundo queria ser fotógrafo. Exatamente. E era. Ou fingia que era. Eu fingia que era, exatamente. O que te motivava? Sinceramente, o sucesso. Eu queria fazer sucesso. Eu queria suceder. Eu queria me suceder. Eu queria ter um trabalho, eu queria ter uma expressão. Reconhecido. Eu queria ser reconhecido, eu queria ter um público, eu queria ter uma demanda. Então agora eu vou dar um salto. E tá bom, e depois que aconteceu tudo isso? Que já faz algum tempo que você já tem tudo isso. Para que serve agora o que você faz? Para continuar me sucedendo e continuar... Não perde. Agora eu ando num momento, por exemplo, que eu ando inventando os meus próprios trabalhos. Então isso é um ganho muito grande, porque eu era um artesão. Primeiro com moda, não é isso? Não, eu misturei muitas coisas. Não, comecei fazendo fotos para umas revistas de empresários, uns retratos de empresários. Foram os primeiros trabalhos que eu fiz. Depois eu fui... Moda já foi nos anos 80, quando eu já voltei de Nova York. Retrato de... uma vez eu ouvi falar... Acho que não sei se você que falou. Negócio de ar-condicionado, que você fazia fotografia de ar-condicionado. Grelha de ar-condicionado. O que é grelha de ar-condicionado? É aquilo ali? Não, aquilo não existe mais. É aquelas que ficam no teto. Ficava no teto. Exato. Entendi. Aí eu fotografava. E tinham vários tipos de grelha e você fotografava grelhas. Eu tenho o Paulo Weiner, um fotógrafo, todos devem conhecer também. Ele foi meu assistente e ele conta essa história que ele chegou no estúdio o primeiro dia para trabalhar comigo e que eu estava em cima de umas grelhas de ar-condicionado fotografando. Ele que achou uma porcaria. Ele falou assim, bom, é isso? É isso que eu vim fazer. Uma grelha ali, olha. Essa porcaria aqui. Por que você continua se você já conseguiu sucesso? Porque mudou. Isso você tem que perguntar para todas as pessoas que têm sucesso, porque todas continuam. Não, que você falou, eu comecei para ter sucesso. Ou seja, você já acabou.
o que te começou já assim, acabou. Digamos. Não, o que nasceu de novo? É que nada é tão exato assim, né? Eu não acho que... talvez eu não tenha começado só para fazer isso, mas porque esse é o meu trabalho, eu também, a minha forma de expressão, enfim, essas coisas que eu já falei. Mas, de novo, eu tenho essa dos meus trabalhos, de inventar o que eu faço. Agora eu fiz esse trabalho Belvedere, tô em andamento num trabalho grande aí, muito ambicioso, chama Nós Outros. Que fala sobre o quê? Que são as pessoas um momento antes de atravessar a rua pelo mundo. É um painel, são as fotos super horizontais e... Parece bonito. É muito interessante, porque é montanhas de pessoas, e aí você tem as roupas, os jeitos, as feições. É um retrato do mundo de hoje, através do meu olhar, enfim, muito... É isso que te motiva agora. Não é sucesso, porque sucesso você já tem. Também tem. Você pode continuar, pode aquecer, você pode não perder o sucesso. Mas assim... Não, fora que também é minha profissão, é meu ganha-pão, é onde eu sustento a minha família. Eu não quero focar na história das fotos de mulher pelada, mas é difícil falar com você e não passar por isso. Pode falar, eu sou todos esses. Não é nem bom nem ruim, né? Eu acho que isso é uma coisa assim. E não me interessa mais quando você fala, eu sou um cirurgião, né? Um ginecologista no caso, né? Como é que você também não estabelece essa relação? Você também se coloca friamente na situação? É uma encenação? Aquele beijo de novela? Tem um pouco de beijo de novela, nesse sentido que você está falando, figurado aí, né? De ser uma coisa... Técnico. Tem um lado técnico muito grande. Mas obviamente não é a mesma coisa, é diferente, né? Você está fotografando uma pessoa nua que está lá bonita, normalmente, em geral muito bonita, e em geral muitos dias. Isso sim demora muitos dias. Você convive, porque assim, nos anos 90, no final dos anos 90 de 96 até 2001, que eu considero a época áurea da Playboy, eu fiz muitas coisas e eram sempre grandes viagens, que era uma forma também da Playboy presentear, enfim, era uma forma de pagamento para a mulher, também fazer uma viagem. Então isso criava, obviamente, uma relação, sem dúvida nenhuma. E isso era bom ou ruim? Não, era bom, sempre bom, muito Porque bom. do jeito que você estava falando antes, parecia que criar uma relação não era muito bom. Não. Trabalho. Não, né? Eu acho que é bom criar uma relação por trabalho, é que ela não é criar, ela não existe pelo simples fato de você ter encontrado uma pessoa e tê-la fotografado. É nesse sentido que eu digo, quer dizer, as pessoas atribuem... É superficial. Atribuem ao fotógrafo... Não, você é íntimo desse, conhece a Gisele Bündchen, conhece não sei o que e tal... eu entendo Pelé, perfeitamente o que você está falando. Ronaldo, se eles me encontrarem, fotografei. E tá bom. E é isso. Agora, essas viagens, quando você viaja com alguém, você cria uma relação, sem dúvida nenhuma. E o trabalho melhora. Fica 5 dias, 7 dias. Eu acho que o trabalho melhora não pela relação, o trabalho melhora porque há uma concentração no trabalho. Eu aqui estou em São Paulo, faço um trabalho agora às 6 da tarde, vou embora para minha casa, acabou, até logo, não vejo mais essa pessoa, não estou concentrado nisso, não vou pensar mais nesse trabalho. Numa viagem você está ali para isso, está todo mundo ali para isso, então você vai dormir pensando nisso, melhora, no final, você elabora mais, você está mais concentrado. Tem um lado da viagem que você tem que fugir um pouco das coisas do exotique, né? Que ao mesmo tempo todo mundo quer. Então você tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Exatamente. Você fotografou então um monte de gente famosa ou não famosa também, né? Porque você também fotografa as pessoas na rua e tal. O que você acha que une todas essas pessoas no seu trabalho? Ou o que você acha que une as pessoas? O que você busca nessas pessoas quando você está fotografando? Não, eu acho que o que une as pessoas, além de mim, obviamente, né? Além de eu ser o fotógrafo e olhá-las de uma forma específica minha, é a época. É a convivência numa mesma época.
ou num período, né? Num período grande que vai desde os anos 70 até agora, que são os anos que eu fotografo, todas essas pessoas terem, de uma certa forma, convivido nesta época. Então isso as une. Elas são atores dessas frutos e atores dessa época. Que época é essa? Como você Brasil, Você como vê essa época? Eu acho que eu vi o Brasil se transformando muito de uma coisa bem, principalmente nessa minha área, de uma coisa bem quase indigente no sentido técnico, no sentido estético eu acho até o contrário, mas no sentido técnico... Piorou? Acho que sim. Por quê? Eu estava olhando agora, ontem eu fui no Instituto Moreira Salles lá, fui no cinema e tinha uma exposição do Chico Albuquerque, que foi o primeiro fotógrafo com o qual eu trabalhei, fui assistente dele. Umas fotos dos anos 50, as pessoas nas ruas, os carros, a cidade era incrível, limpíssima, maravilhosa, arborizada, bem cuidada, as pessoas eram super, né, mesmo com diferenças sociais que não eram tão gritantes quanto hoje, ou pelo menos não pareciam. Acho que eram. Mas não tão exacerbados. Acho que eram. Acho que diminuiu. Em alguns casos diminuiu a diferença social, em outros aumentou. Enfim, acho que o Brasil não mudou muito nesse sentido. Mudou no sentido de que houve uma evolução técnica. Quer dizer, as revistas são muito mais bem impressas. As fotografias são muito mais... A gente tem muito mais acesso às coisas técnicas. Então essa indigência de uma certa forma passou, mas a gente ainda tem ainda continua um pouco meio distante dos grandes centros. Em que ponto de vista? Em termos de processo, eu acho. O processo de trabalho ainda é muito... Amador. Não é amador. É diferente, é menos profissional do que nos grandes centros. Mesmo quando a gente viaja, a gente edita as fotos. É cheio de gente no lugar lá. Você está visitando, você tira todo mundo e só tira a foto como se fosse... É como fotografia de site, de hotel, de coisa que sempre parece uma coisa muito melhor do que é de verdade. Restaurante. Tudo. Não, a nossa viagem, as nossas fotografias pessoais, a gente melhora. Por que você acha que a gente faz isso? Por que a gente limpa o mundo na hora que a gente vai fotografar? Porque a gente quer ver o mundo limpo, A gente nega o mundo que a gente tá vendo. Acho que ninguém gosta muito. Tem uma frase do Caetano boa sobre isso. Ou feio ou bonita, ninguém acredita na vida real. É isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas têm difícil lidar com a realidade. Muito difícil. Porque é um jeito, na hora que você vai fotografar, você olha, fala, não, tá feio com as pessoas, ou tá feio com aquilo. Você vai lá e vai arrancando o ângulo, vai arrancando até fazer uma foto que pareça ideal. Mas isso mesmo quem sublinhe coisas feias, né? Porque obviamente tem gente que fotografa coisas feias Mas aí tenta fazer isso de um jeito esteticamente bonito, né? Ou faz afirmando até o isso. Final como feiura, como uma forma de... Mas aí é um pouco diferente, né? Mas assim... Existe essa tendência, você acha que é uma tendência de negação do feio, é isso? Não, de lidar com a realidade, eu acho. De ficar assim... a fotografia é um bom anteparo com a realidade, a câmera. Eu acho que ela é um bom... Ela te protege também? Eu acho que ela é um bom instrumento. Te protege? Me protege muito. Você usa ela para distanciar? De lidar com a realidade difícil, quando você põe... Eu tenho um amigo que é fotógrafo de guerra. Aliás, um grande cara para você trazer aqui. Vale a pena. Um brasileiro ganhou Fechado, quero. André Lyon. Tá. Ele ganhou o Robert Capa, prêmio de melhor fotógrafo de guerra do mundo. Isso deve ser terrível, fotógrafo de guerra. Então, mesmo ele... A câmera para ele, se não existisse a câmera... Se ele põe a câmera, não está acontecendo. Ele vai embora, é ele vai para frente. Não está acontecendo. Se ele tira a câmera, está acontecendo. Se ele tira da câmera, ele tem que trabalhar naquilo. Acontece isso quando vai filmar a dança dos filhos ou dos netos também. Você põe a câmera, parece que você não está participando, você tira, está participando. Existe isso mesmo. Isso é uma coisa que, sim, agora a gente conversando foi ficando mais claro para mim. Para mim também, não tenho isso. Mas amortece, a câmera amortece. A câmera te protege, te dá uma... Ela mente um pouco. Franqueia
a possibilidade de você chegar perto. Por exemplo, eu estou olhando eles dois, jamais chegar. Se eu estou com a minha câmera, eu chegaria perto de vocês e te fotografaria. Vocês pediriam licença, com licença, mas eu não pediria licença para ir conversar com vocês sem nunca tê-los visto. Te dá coragem câmera, também? Te dá coragem. A câmera dá coragem, muita coragem. Falicamente falando, não? Nossa, isso eu deixo para os psicanalistas. Não, obviamente a câmera tem um... Tem tem umas zooms enormes. Ela tem essa questão fálica, né? Muita gente já falou disso. O próprio Blow Up, o filme do Antonioni, ele passa por isso ele também, passa né? por isso. Aí realmente você vê claramente que a câmera é um... Não, mas é mais brincadeira mesmo. Não sei se tem mesmo, de verdade. A câmera exclui coisas e você tem que fazer uma escolha e ela é muito mais clara, né? Exatamente. E o olhar nosso é um pouco mais difuso. Agora, quando você faz inconsciente essa escolha? De uma maneira geral, sim. Eu já tenho uma... É todo, né? Quando você põe a câmera, vem o fluxo... Ele é a sua história, é você, o seu olhar, o seu jeito, a sua intenção. Você veio desenvolvendo isso. Não é pensado mais. Não, às vezes é. Às vezes eu falo, eu fui nesses hotéis, eu falei, eu quero fotografar. Eu olhava um hotel, falava assim, eu quero fazer essa foto aqui para esse meu trabalho. E deste jeito? Ah, não, deste jeito não. Porque aí você tem que escolher o que você vai fazer. Aí eu faço os 3, 4 jeitos e depois eu escolho. Eu nunca tenho muito o jeito que é... Antes. Que vai você ser. Não prepara muito antes, assim, eu quero muito assim, muito assim. Você vai, faz. Mas isso sou eu. Tem muitos fotógrafos que são muito objetivos nisso, né? Define. É aquilo que ele quer fotografar. Acabou. Tem um fotógrafo americano chamado Elliot Erwitt. Desenhava? Não desenhou, mas ele era assim um cara muito... Ele foi fotógrafo de rua, de cenas, quer dizer, então ele não podia preparar muito, mas ele era muito... Ele achava a foto uma, duas e acabou até logo. Ele foi trabalhar para publicidade, por exemplo, que os pressupostos de publicidade são muito... muitas opções, muitas possibilidades para você cobrir tudo. Diz que ele chegou, é uma história antológica. Diz que o cara chegou para ele e falou assim: eu queria que você fotografasse o cachorro com, sei lá, entrando no metrô. Aí ele fez lá 2 fotos do cachorro entrando no metrô. Não me lembro se é exatamente essa cena, mas é um exemplo. Aí o cara falou: agora vamos ver. Ele falou: você não queria o cachorro entrando no metrô? Já fiz, até logo. Tchau. Não fez o filme todo. Esperou ele acabar o filme com outras coisas que ele tinha que fazer. Depois ele entregou a foto. Foi usada? Foi usada, parece que foi usada. E isso tudo é lenda, né? Mas serve um pouco para explicar um pouco. É um modelo para explicar as situações que existem na vida real, né? Oi, meu nome é Cláudio. Eu queria saber que câmeras que você atualmente mais usa, que mais te agradam. Mais próximas ao olho também. Eu uso a Leica M9 e uso uma Hasselblad com back digital Phase One de 80 megas. São as câmeras que eu uso, não as que eu mais uso, são as que eu uso. Eu não uso outras, a não ser essas 2. E é o iPhone, uso bastante. Você muito bom. Uns filtros depois? Ou eu uso você bota preto e branco e tchau? Não, eu uso aquele Snapseed, que é um programinha do iPhone, uma app, eu baixei, que tem vários recursos que eu fico brincando lá. Me diga uma coisa, com toda a sua experiência, com toda essa tua maturidade em relação à vida e tal, quem somos nós, humanos? Puxa, sei lá, isso é difícil de responder, né? Nós estamos aí vagando pelo mundo, todo mundo querendo ser de alguma forma feliz, de alguma forma se realizar. Eu acho que é isso, tá todo mundo no... Almas penadas procurando almas vagantes procurando por um. Tá bom, perfeito. Obrigado, Bob. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.